Fala pessoal, tudo bem? Há um tempo atrás, mais ou menos há uns 3 meses atrás, antes até mesmo da prova do Colégio Naval, eu resolvi criar uma série de aulas que seria chamada de teoremas. Seria baseado principalmente em teoremas um pouco menos conhecidos, principalmente da geometria. É, e o único vídeo dessa série que eu tinha feito foi uma introdução ao triângulo órtico, principalmente a relação entre ângulos que a gente consegue observar nesse teorema, né? Que aí eu vou abordar um pouco mais do que só uma propriedade, vou abordar o assunto inteiro. Bom, como naquela a gente viu a relação entre ângulos, nada mais justo do que agora ver uma relação entre lados, área e perímetro do nosso triângulo órtico. Relembrando algumas coisas que a gente já falou um pouco na última aula, o triângulo órtico, ele é o triângulo resultante dos três pés das alturas de um triângulo qualquer, né? Aí tem um parênteses aí, tem uma, uma exceção, melhor se dizendo, né? É só o triângulo retângulo que ele não vai ter um triângulo órtico, porque dois pés das alturas se encontram no mesmo ponto, então a gente não conseguiria estabelecer um triângulo, mas todos os outros a gente consegue estabelecer o triângulo órtico. No caso aqui a gente vai ver principalmente em triângulos agudos. Então beleza, a gente estabeleceu na última aula uma relação entre ângulos, que eu vou relembrar aqui. Por exemplo, aqui eu vou chamar de alfa, vou chamar de beta, porque só para acompanhar aqui a letra. Aqui eu vou chamar de alfa, aqui eu vou chamar de teta, por exemplo. Bom, uma das propriedades do nosso triângulo órtico é a divisão do nosso triângulo base, como eu vou chamar o nosso triângulo inicial, em quadriláteros inscritíveis numa circunferência. No caso, podemos observar aqui o nosso quadrilátero BDEC. Bom, esse quadrilátero ele é inscritível e a gente consegue ter alguma relação entre ângulos a partir dessa questão de ser inscritível. A gente aqui, eu posso até relembrar o que a gente colocou, né, lá na nossa primeira aula, que acho que é beta, e acaba que esse nosso ângulo aqui, ó, acaba que esse ângulo aqui é suplemento desse beta, porque esse quadrilátero ele é inscritível. Então aqui seria 180 menos beta. Isso aconteceria para todos os quadriláteros, né? Então, por exemplo, esse ângulo θ, o ângulo oposto aqui vai ser 180 menos θ também. E aqui no nosso outro, a gente teria algumas outras relações, mas aqui no caso, vou botar só para demonstrar aqui, só para botar aqui só para informação, só para mostrar. 180 menos alfa. Bom, isso é interessante porque quando a gente fala que ele é suplementar e a gente está partindo aqui de uma reta, a gente poderia muito bem completar aqui, ó. Completar não é a melhor palavra. Suplementar, né? E a gente descobriria que esse ângulo aqui é o nosso ângulo aqui inicial que a gente já tinha visto. Então, aqui é beta, no caso aqui vai ser θ, no caso aqui também vai ser alfa. Bom, isso aqui é interessante porque a gente consegue uma relação bem importante. Aqui eu fiz errado, botei aqui o beta muito grande, até aqui na verdade. A gente consegue uma relação bem interessante. Olha só isso aqui, eu vou apagar aqui. Espera aí, eu vou dar uma pausa no... Pronto, voltei. Olha só que interessante. Vamos pegar como exemplo esse nosso triângulo DAE. Ele tem um ângulo alfa, tem um ângulo θ e tem um ângulo beta. Beleza.
qual triângulo que tem esses mesmos ângulos, né? Botando no geral. É o nosso triângulo base, é o nosso triângulo ABC. Tem alfa, tem o beta, tem o teta. Então, quer dizer, eles são semelhantes a partir da congruência de ângulo, ângulo, ângulo. É uma congruência bem mais fácil, assim, é básico. E a gente também consegue encontrar esse mesmo triângulo não só ali, porque aqui é beta e alfa, e a gente sabe que beta mais alfa, para dar 180, a gente teria que colocar aqui um teta. Aqui, ó, a gente poderia perceber aqui, ó, usando o alfa, aqui seria alfa, que seria 180 menos alfa, porque ele é oposto a esse aqui. Então aqui seria alfa mais beta, então 180 menos alfa menos teta, aqui é beta. Então a gente consegue encontrar 4 triângulos semelhantes, esse aqui, esse aqui, esse aqui e o grandão. Isso aqui é interessante para o nosso desenvolvimento, a questão dos lados, porque a gente agora consegue colocar, pelo menos encontrar uma razão de semelhança nesses triângulos. Então vamos lá, vamos com calma. Agora a gente já mostrou que existe essa relação e agora a gente vai falar mais aprofundado das questões dos lados, área e perímetro. Bom, vamos lá, vamos com calma. Vamos pegar aqui o nosso triângulo ADE. 2 pontos. Vamos ter aqui uma relação entre o nosso DE, que seria uma base oposta a alfa no pequeno, e uma relação com o maior, o ABC, que seria aqui o nosso BC. Por enquanto, vou botar aqui tudo, só para a gente ter uma ideia. Os outros que eu não vou colocar, mas vamos lá. Oposto a beta, aqui no nosso ADE, é o nosso DA. Então, DA. E oposto a beta no grandão é o AC. Oposto a teta no pequeno, AE. E a teta no grandão, AB. Bom, encontramos essas razões. Elas são válidas. Só que olha o que a gente pode encontrar. Lembra que o nosso triângulo CDA ele é formado a partir da altura que parte do nosso ângulo C e ela é relativa ao nosso lado AB? Então, se ela é a nossa altura, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, esse nosso triângulo ADC é um triângulo retângulo. E o que a gente tem nos nossos triângulos retângulos? A gente tem as nossas relações trigonométricas. Botando assim, seno e cosseno, básico. Assim, só isso. No caso aqui, a gente pode encontrar relações com esse ângulo alfa, porque vamos, por exemplo, pegar o nosso DA e o nosso lado AC. Qual é o nome que eu dou para a razão AD, ou melhor, DA sobre AC? Eu dou o nome dessa razão, né, de cosseno de alfa, no caso. Seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, a gente encontrou pelo menos uma forma de se representar um pouco melhor a partir do ângulo o valor dessas nossas razões. E a gente tem essa razão aqui, ó. Não é essa razão aqui? Então eu posso igualar tudo isso a cosseno de alfa. Então, olha só que interessante. É a partir dessa igualdade que eu consigo estabelecer uma razão, uma multiplicação que eu consigo encontrar a partir do nosso... Aí vai ser o que a questão pediu, o que o nosso problema estiver nos exigindo. Mas eu posso encontrar, por exemplo, DE
a partir do nosso lado inicial BC e o ângulo aqui que a gente já vai ter. Então, essa aqui é uma dessas nossas relações entre os lados do triângulo base, o nosso triângulo inicial, e os nossos triângulos que a gente encontra aqui. No caso aqui, nesse caso, o nosso lado aqui seria o lado do triângulo órtico. Então, melhor até, porque a gente consegue agora estabelecer não só os lados, mas com o perímetro também do nosso triângulo órtico. Bom, isso aqui se estenderia um pouco mais, porque a gente teria nos outros triângulos também, tanto o EFC e o BDF, mas aqui eu vou colocar só para adiantar um pouco o processo. A gente teria aqui, ó, um dos lados, o EF, igual ao lado AB vezes o cosseno de θ. Fica fácil, porque a gente pega o ângulo, pega o que a gente quer descobrir vai ser seu primeiro oposto, e o nosso que a gente vai multiplicar pelo cosseno desse ângulo é o nosso grandão do inicial. E o nosso outro seria o DF igual a AC vezes o cosseno de beta. Olha que interessante, a gente conseguiu descobrir os nossos 3 lados do triângulo órtico. Beleza? Então tá aqui o nosso primeiro ponto, né? Nossas primeiras propriedades aqui. A gente consegue aqui estabelecer também o perímetro, né? Então que 2P, né, que é o nosso perímetro, é igual a DE mais EF mais DF, que também é igual a BC vezes cosseno de alfa mais AB cosseno de θ mais AC cosseno de beta. Pronto, encontramos mais uma propriedade. A questão agora é do perímetro. Mas e agora? Como que a gente calcula a área? Bom, a área também não iria fugir muito dessa nossa proposta. A nossa proposta foi encontrar razões de semelhanças. Como a gente tem razão de semelhança para lados, a gente também tem uma razão de semelhança para a área. Bom, lá quando a gente está aprendendo a parte de semelhança, a gente aprende que se a gente está trabalhando com semelhança de lados, né, de medidas unidimensionais, a gente trabalha com uma razão K, por exemplo. Então, lado 1, lado 2, razão K. Quando a gente começa a trabalhar com coisas bidimensionais, ou aqui no caso áreas, a gente trabalha com o quadrado da nossa razão. Ela não pode perder essa razão que ela já tinha. Só que agora, em vez de ser uma razão mais K, poderia até dizer linear, ela será uma razão quadrada. Então, quando a gente tiver a área 1 e a área 2, cada uma advinda de seu respectivo lado, a gente pode falar que é o nosso K ao quadrado. A partir disso aqui, a gente consegue estabelecer a nossa razão entre as áreas. A área, por exemplo, de AD sobre o S de ABC vai ser igual, aqui era cosseno de alfa, agora no caso vai ser cosseno ao quadrado de alfa. Portanto, a gente pode colocar aqui SADE igual a SABC vezes cosseno ao quadrado de alfa. Beleza, a gente aqui conseguiu mais uma relação, agora com áreas. A gente consegue também colocar para todos os nossos triângulos. O nosso BDF, por exemplo, seria o ABC vezes o cosseno ao quadrado de beta. O nosso EFC seria o ABC vezes o cosseno ao quadrado de θ.
Bom, então foi isso basicamente. Desculpa ter me confundido algumas vezes aqui, ter talvez travado um pouco, mas acontece. Se você teve alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu tento resolver aí, eu tento ajudar e solucionar aí o seu problema. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha aí se você gostar, se você tiver alguém aí que você acha que vai ficar interessado nesse assunto. Então a gente se vê na próxima. Na próxima aula, pelo menos essa de teoremas, eu ainda vou manter o nosso assunto em triângulo órtico. A gente vai agora partir para um pouco mais a nossa relação entre círculo, principalmente entre as circunferências que estão aqui dentro desse nosso triângulo. A gente vai ver algumas relações interessantes entre raio, por exemplo. Então, não perca aí, talvez eu poste mais pra frente. Valeu.